Segunda parte. Capítulo 1. O Oceano Índico. Começa aqui a segunda parte desta viagem submarina. A primeira terminou com a cena comovente do cemitério de coral, que me deixou uma impressão profunda. Na redoma das águas, a vida do Capitão Nemo desdobrava-se plenamente, e não era impossível que até o seu túmulo houvesse sido preparado por ele no mais impenetrável dos abismos. Lá, nenhum monstro do oceano viria perturbar o derradeiro sono daqueles hóspedes do Nautilus, daqueles amigos agrilhoados uns aos outros, na morte e na vida. E nenhum homem, tampouco, acrescentar o Capitão Nemo. Sempre a mesma desconfiança, feroz e implacável, com relação às sociedades humanas. No que me dizia respeito, não me contentava mais com as hipóteses levantadas por conselho. O digno rapaz insistia em ver no comandante do Nautilus um cientista relegado à obscuridade, que despreza a humanidade por mera indiferença. Para ele, Nemo era um gênio incompreendido, o qual, cansado das decepções terrenas, refugiara-se naquele meio inacessível onde seus instintos fluíam livremente. Contudo, minha opinião é que tal hipótese explicava apenas uma das facetas do Capitão Nemo. Com efeito, o mistério daquela última noite durante a qual havíamos sido acorrentados na prisão e no sono, a veemente precaução tomada pelo capitão de arrancar de minhas mãos a luneta prestes a percorrer o horizonte, o ferimento mortal daquele homem devido a um choque inexplicável do Nautilus, tudo isso me abria os olhos. Não. O Capitão Nemo não se limitava a fugir dos homens. Seu insólito aparelho servia não apenas a seus instintos de liberdade, mas talvez também aos interesses de não sei que terríveis represálias. No presente momento, nada é evidente para mim, nessas trevas não vislumbro senão fulgores, devendo limitar-me a escrever, por assim dizer, sob o ditame dos acontecimentos. Ademais, nada nos prende ao Capitão Nemo. Ele sabe que é impossível escapar do Nautilus. Não somos sequer prisioneiros de nossa palavra. Nenhum compromisso de honra nos prende. Não passamos de cativos, de prisioneiros disfarçados sob o nome de hóspedes por uma questão de cortesia. Ned, entretanto, não perdeu as esperanças de recuperar a liberdade. Não tenho dúvida de que aproveitará a primeira oportunidade que o acaso lhe oferecer. Eu, provavelmente, farei como ele. E, não obstante, não será sem uma espécie de remorso que levarei comigo que a generosidade do capitão nos houver permitido entrever dos mistérios do Nautilus. Afinal, devemos odiar ou admirar esse homem? Será uma vítima ou um carrasco? Para ser franco, acrescento que muito me agradaria completar esta volta ao mundo submarina, cujo início afigurou-se tão auspicioso. Quem me dera observar a série completa das maravilhas acumuladas sobre os mares do globo? Quem me dera ver o que ainda homem nenhum viu, mesmo que tivesse de pagar com a vida essa insaciável vontade de saber? O que descobri até aqui? Nada, ou quase nada, uma vez que percorremos apenas 6.000 léguas através do Pacífico. Por outro lado, sei perfeitamente que o Nautilus aproxima-se de terras habitadas e que, se porventura surgisse uma oportunidade de salvação, seria cruel sacrificar meus companheiros por amor ao desconhecido. Serei obrigado a segui-los, talvez até mesmo a guiá-los. Mas essa oportunidade surgirá? Com ela sonha o homem confiscado de seu livre-arbítrio, mas o cientista, o curioso, recua. Nesse dia, 21 de janeiro de 1868, ao meio-dia, o imediato foi verificar a altura do Sol. Subi à plataforma, acendi um charuto e acompanhei a operação. Pareceu-me evidente que aquele homem não entendia francês, já que em diversas ocasiões eu fizera reflexões em voz alta que deveriam ter-lhe arrancado algum sinal involuntário de atenção, caso os houvesse compreendido, mas ele permaneceu impassível e mudo. Enquanto ele operava o sextante, um dos marujos do Nautilus, o homem forte que nos acompanhará durante nossa primeira excursão submarina à Ilha Crespo, veio limpar os vidros do farol. Pude então observar o engenho do aparelho, cuja potência era centuplicada por aros lenticulares, dispostos como os de faróis, que mantinham sua luz no plano útil. A lâmpada elétrica era disposta de maneira a se aproveitar ao máximo sua capacidade de iluminação, e a luz gerada, com efeito, produzia-se no vácuo, o que assegurava ao mesmo tempo sua regularidade e intensidade. Esse vácuo economizava também as pontas de grafite entre as quais se desenvolve o arco luminoso, economia significativa para o Capitão Nemo, que não podia renová-las com facilidade. Naquelas condições, porém, seu desgaste era quase imperceptível. Quando o Nautilus preparou-se para retomar seu périplo submarino, desci novamente ao salão. As escotilhas voltaram a se fechar e a embarcação embicou para o oeste.
Singrávamos então as águas do Oceano Índico, vasta planície líquida com uma capacidade de 50 milhões de hectares e cujas águas são tão cristalinas que causam vertigem a quem se debruça sobre sua superfície. O Nautilus avançava oscilando entre 100 e 200 metros de profundidade. Assim foi durante alguns dias. Para outro qualquer que não eu, um apaixonado pelos mares, as horas deserto teriam parecido longas e monótonas, mas aqueles passeios diários sobre a plataforma, quando eu me renovava no ar vivificante do oceano, o espetáculo daquelas águas exuberantes através dos vidros do salão, a leitura dos livros da biblioteca e a redação de minhas memórias tomavam todo o meu tempo, e em nenhum momento eu me sentia cansado ou entediado. A saúde de todos nós mantinha-se num estado bastante satisfatório. Adaptamo-nos perfeitamente ao regime de bordo, e de minha parte dispensaria tranquilamente as variações que, só para ser do contra, Ned Land volta e meia sugeria. Além do mais, naquela temperatura constante, sequer um resfriado nos ameaçava. Em último caso, a Madrépora denfrophileia, conhecida na Provença pelo nome de funcho do mar, e da qual havia certo estoque a bordo, teria fornecido, com sua polpa viscosa, um excelente expectorante. Durante alguns dias avistamos uma grande quantidade de aves aquáticas, palmípedes, gaivotas e alcatrazes. Sem dificuldade, algumas foram mortas, e preparadas conforme determinada receita, revelaram-se uma caça bem aceitável. Entre as grandes aves, arrastadas para longe de quaisquer terras e que repousam sobre as águas das fadigas do voo, gritos dissonantes como os urros de asno atraíram meu olhar para magníficos albatrozes, pertencentes à família dos longipenes. A família dos totipalmados era representada por fragatas velozes, que pescavam agilmente peixes da superfície, e por numerosos faetontes, entre eles o de barbatanas vermelhas, gordo como um pombo e cuja plumagem branca é matizada por tons róseos, que valorizam a cor negra das asas. As redes do Nautilus trouxeram várias espécies de tartarugas marinhas, do gênero Carete, com dorso abaulado e cuja carapaça é alvo de furiosa cobiça. Ótimos mergulhadores, esses répteis conseguem manter-se por um longo tempo submersos vedando a válvula carnuda situada no orifício externo de seu canal nasal. Algumas dessas caretes, quando as capturamos, ainda dormiam dentro de suas carapaças, fora do alcance dos animais marinhos. Sua carne era geralmente modesta, mas seus ovos proviam um excelente prato. Quanto aos peixes, continuavam a despertar nossa admiração, quando, através das escotilhas abertas, surpreendíamos os segredos de sua vida aquática. Vi diversas espécies inéditas para mim. Cito principalmente o baiacu-cofre, típico do Mar Vermelho e do Mar das Índias, bem como daquela parte do oceano que banha as costas da América equinocial. Esses peixes, como as tartarugas, tatus, ouriços e crustáceos, são protegidos por uma couraça que não é nem gretada, nem pétrea, mas efetivamente óssea, exibindo ora a forma de um triângulo sólido, ora de um sólido quadrilátero. Entre os triangulares, observei alguns medindo meio decímetro de comprimento, de carne salubre e gosto sutil, marrons na cauda, amarelos nas nadadeiras e cuja aclimatação recomendo inclusive em águas doces, às quais, por sinal, um certo número de peixes do mar adapta-se com facilidade. Citarei também baiacus quadrangulares com a cauda encimada por 4 grossos tubérculos, baiacus polvilhados com pintinhas brancas no ventre, domesticáveis como passarinhos, trigonios, dotados de agulhões formados pelo prolongamento de sua crosta óssea, aos quais o singular grunhido rendeu o apelido de porcos do mar. Por fim, peixes dromedários, com grandes corcovas em forma de cone, carne dura e fibrosa. Também destaco, dos apontamentos diários feitos por Mestre Conselho, certos peixes do gênero Tetrodontídeo, exclusivos desses mares, espenglérios, de dorso vermelho e peito branco, identificáveis pelas 3 carreiras longitudinais de filamentos, e peixes elétricos, com 17 centímetros de comprimento, enfeitados com as cores mais chamativas. Vi igualmente, como amostra de outros gêneros, ovoides, semelhantes a um ovo castanho escuro, percorridos por riscas brancas e finas e desprovidos de cauda, diodões, autênticos porcos-espinhos do mar, dotados de espinhos e capazes de inchar de maneira a formar uma pelota de dardos, hipocampos comuns a todos os oceanos, pégasos, com o focinho afunilado, aos quais as nadadeiras peitorais alongadas e dispostas em forma de asas permitem, se não voar, pelo menos lançar-se aos ares, pombos. Espatulados, com a cauda revestida por numerosos anéis escamosos, macrognatas com maxilar protuberante, excelentes peixes com 25 centímetros de comprimento rebrilhando nas cores mais vistosas, calhomoros lívidos, com a cabeça enrugada, miríades de blênios saltadores, listrados de preto, e com compridas nadadeiras peitorais, deslizando vertiginosamente na superfície das águas, deliciosos velíferos, capazes de alçar as barbatanas como velas desfraldadas nas correntes favoráveis. Curtes esplêndidos,
para os quais a natureza não poupou amarelos e azuis celestes, além de prata e ouro, tricópteros, cujas asas são formadas por filamentos, alcabozes, sempre manchados de limão, que parecem sussurrar, triglas, cujo fígado é considerado veneno, bodiões, que têm nos olhos uma espécie de toldo, e, para terminar, peixes cachimbo, de focinho comprido e tubuloso, verdadeiros góbios-moscas do oceano, armados com um fuzil não previsto nem pelos Chassepot nem pelos Remington, que matam os insetos golpeando-os com uma simples gota d'água. No 89º gênero dos peixes classificados por Lacépede, que pertence à segunda subclasse dos ósseos, caracterizados por um opérculo e uma membrana branquial, observei uma escorpena, cuja cabeça é dotada de espinhos e que possui uma única nadadeira dorsal. Esses animais são ou não revestidos por pequenas escamas, dependendo do subgênero a que pertencem. O segundo subgênero exibia amostras de didáctilos com 3 a 4 decímetros de comprimento, listrados de amarelo e com uma cabeça fantástica. No primeiro subgênero, identifiquei diversos espécimes de um curioso peixe pertinentemente apelidado de sapo marinho, o qual tinha a cabeça grande, ora carcomida por sinos profundos, ora estufada por protuberâncias. Coberto de espinhos e com tubérculos espalhados, possuía cornos irregulares e hediondos, além do corpo e da cauda calejados. Repugnante e horrível, seus espinhos causam os mais perigosos ferimentos. De 21 a 23 de janeiro, o Nautilus avançou à razão de 250 léguas por dia, isto é, 540 milhas, ou 22 milhas por hora. O que tornava possível identificar essas diversas variedades de peixes era sua atração pela luminosidade elétrica. Muitos deles tentavam nos acompanhar, porém, vencidos pela velocidade, deixavam-se ficar para trás, mas havia alguns que conseguiam se manter durante um certo tempo entre as águas do Nautilus. Na manhã do dia 24, a 12 graus 5 de latitude sul e 94 graus 33 de longitude, avistamos a ilha Keeling, sedimentação madrepórica tomada por coqueiros e que foi visitada pelo Sr. Darwin e o capitão Fitzroy. O Nautilus contornou a pouca distância os Açores dessa ilha deserta e suas dragas coletaram diversos espécimes de pólipos e equinodermos, bem como curiosas calotas do ramo dos moluscos. Alguns preciosos exemplares da família dos delfínulos aumentaram o acervo do Capitão Nemo, ao qual juntei uma estreia punctífera, espécie de polipeiro parasita que vive agarrado a uma concha. Dali a pouco a ilha Keeling desapareceu sob o horizonte. Tomou-se uma rota noroeste, em direção à ponta da Península Índica. Terras civilizadas, comentou Ned Land nesse dia. Melhor que aquelas ilhas da Papuásia, onde encontramos mais selvagens que cabritos. Nessa terra indiana, professor, há estradas, ferrovias, cidades inglesas, francesas e hindus. Ninguém anda 20 quilômetros sem topar com um compatriota. O que me diz? Não é hora de escapar das garras do Capitão Nemo? Não, Ned, não, respondi num tom determinado. Deixemos as águas correrem, como dizem vocês marujos. O Nautilus aproxima-se dos continentes habitados, está retornando à Europa, que nos conduz até lá. Uma vez em nossos mares, veremos o que a prudência nos aconselhará a arriscar. Aliás, não imagino que o Capitão Nemo nos autorize a caçar nas costas do Malabar ou de Coromandel, como aconteceu nas florestas da Nova Guiné. Ora, professor, não podemos dispensar tal autorização? Não respondi ao canadense, pois não queria discutir. No fundo, estava louco para explorar até o fim os acasos do destino que me lançaram a bordo do Nautilus. A partir da ilha Keeling, nosso curso pareceu tornar-se mais aleatório e inconstante, arrastando-nos frequentemente para grandes profundidades. Por diversas vezes os planos inclinados foram acionados, mediante alavancas internas capazes de posicionar o Nautilus obliquamente à linha de flutuação. Mergulhamos assim a 2 e 3 quilômetros, mas sem jamais atingir o fundo daquele mar indiano que sondas de 13 mil metros não foram capazes de alcançar. Quanto à temperatura das mantas profundas, o termômetro continuou a marcar invariavelmente 4 graus abaixo de zero. Entretanto, observei que, nas camadas superiores, a água era sempre mais fria nas grandes profundezas do que em alto mar. Em 25 de janeiro, estando o oceano absolutamente deserto, o Nautilus passou o dia inteiro na superfície, fustigando as águas com sua poderosa hélice fazendo-as esguichar a uma grande altura. Como, em tais condições, não tomá-lo por um gigantesco cetáceo? Passei praticamente o dia todo sobre a plataforma, perscrutando o mar. Nada no horizonte, exceto, às 4 da tarde, um vapor longo e veloz na direção oeste com os costados voltados para nós. Enquanto avistamos sua mastreação por um instante, ele não podia perceber o Nautilus, que se encontrava muito rente à água.
Imaginei que aquele vapor pertencia à linha peninsular oriental que faz o trajeto entre a ilha de Ceilão e Sydney, costeando o Cabo do Rei George e Melbourne. Às 5 horas, antes do rápido crepúsculo que liga o dia à noite nas zonas tropicais, Conselho e eu nos maravilhamos com um curioso espetáculo. Segundo os antigos, existe um encantador animal cujo encontro pressagia momentos felizes. Aristóteles, Ateneu, Plínio e Opiano haviam estudado suas aptidões e esgotado a seu respeito toda a poética dos cientistas da Grécia e da Itália. Deram-lhe os nomes de Náutilo e Pompílio, mas a ciência moderna não ratificou essa denominação, e hoje esse molusco é conhecido pelo nome de argonauta. Se houvéssemos consultado o Conselho, teríamos aprendido desse honesto rapaz que o ramo dos moluscos divide-se em 5 classes, que a primeira classe, a dos cefalópodes, cujos indivíduos apresentam-se ora nus, ora testáceos, compreende 2 famílias, as dos dibranquiais e dos tetrabranquiais, que se distinguem pelo número de suas ramificações, que a família dos dibranquiais possui 3 gêneros, o argonauta, o calamar e a lula, e a dos tetrabranquiais um único, o náutilo. O espírito rebelde que, após essa nomenclatura, viera confundir o argonauta, que é acetabulífero, isto é, detentor de ventosas, com o náutilo, que é tentaculífero, isto é, detentor de tentáculos, não poderá mais ser desculpado. Ora, era um cardume desses argonautas que viajava naquele momento à flor do oceano, e podíamos contar várias centenas deles, todos pertencentes à espécie dos argonautas tuberculados, somente encontrada nos mares da Índia. Os graciosos moluscos moviam-se de costas por meio de seu canal locomotor, expelindo por esse canal a água que haviam aspirado. De seus 8 tentáculos, 6, alongados e afilados, flutuavam sobre a água, enquanto os outros 2, espalmados e abaulados, desfraldavam-se ao vento como uma tênue vela. Eu via perfeitamente sua concha espirálica e ondulada, que Cuvier compara com propriedade a uma elegante chalupa. Um barco de verdade, com efeito, transportando o animal que o secretou, sem que o animal nele se incruste. O argonauta é livre para deixar sua concha, ensinei a Conselho, mas nunca faz isso. Tal qual o capitão Nemo, observou argutamente Conselho. E não sei por que ele não chamou sua embarcação de argonauta. Durante cerca de 1 hora, o submarino flutuou em meio àquele cardume de moluscos, até que, não sei por qual razão, eles se assustaram. Como se reconhecendo um sinal, todas as velas foram subitamente recolhidas, os tentáculos se dobraram, os corpos se contraíram e, com as conchas se esbarrando e alterando seu centro de gravidade, toda a flotilha desapareceu sob as águas. Foi instantâneo, e nunca navios de uma esquadra manobraram com maior entrosamento. Num piscar de olhos anoiteceu, e as marolas, apenas soerguidas pela brisa, estiraram-se calmamente sob as cintas do Nautilus. No dia seguinte, 26 de janeiro, cortávamos o Equador no 82º meridiano, e retornávamos ao hemisfério boreal. Ao longo desse dia, fomos escoltados por um cardume espetacular de esqualos, terríveis animais que pululam nesses mares, tornando-os perigosíssimos. Eram tubarões filipes de dorso marrom e ventre esbranquiçado, dotados de 11 fileiras de dentes, tubarões olhudos, com o pescoço marcado por uma grande mancha preta que, aureolada de branco, parece um olho, tubarões Isabelle, com o focinho abaulado e pintalgado de pontos escuros. Volta e meia os poderosos animais precipitavam-se contra a vidraça do salão com uma violência pouco tranquilizadora, o que deixava Ned indócil. Queria subir à superfície das águas e arpoar os monstros, principalmente os tubarões lixa, com seus dentes dispostos em mosaico, e os grandes tubarões tigres, com 5 metros de comprimento, que o provocavam com uma insistência intrigante. Mas logo o Nautilus, ganhando velocidade, deixou facilmente para trás os mais rápidos daqueles tubarões. Em 27 de janeiro, ao largo do vasto Golfo de Bengala, nos deparamos em várias ocasiões, espetáculo sinistro, com cadáveres boiando na superfície das águas. Eram mortos das cidades indianas, carregados pelo rio Ganges até alto mar, que os abutres, únicos coveiros do país, não tinham terminado de devorar. Mas não faltavam tubarões para ajudá-los em sua fúnebre tarefa. Por volta das 7 da noite, o Nautilus navegou semi-imerso em meio a um mar de leite. O oceano parecia um creme à nossa volta. Seria efeito dos raios lunares? Não, pois a lua, naquela fase, ainda se perdia no horizonte, abaixo dos raios do sol. O céu, embora iluminado pela radiação sideral, parecia escuro pelo contraste com a alvura das águas. Conselho não acreditava em seus olhos e me interrogou a respeito das causas daquele singular fenômeno. Por sorte, eu estava em condições de lhe responder.
Isso é conhecido como mar de leite, expliquei, uma vasta extensão de ondas brancas que vemos frequentemente nas costas de Amboine e aqui nestas paragens. Entendo, respondeu o conselho. Mas o patrão poderia me dizer a causa que produz tal efeito, pois suponho que a água não se transformou em leite. Não, meu rapaz, e essa alvura que o surpreende é mero resultado da presença de miríades de animálculos infusórios, espécie de pequenas larvas luminosas, com um aspecto gelatinoso e incolor, da espessura de um fio de cabelo e cujo comprimento não vai além de 1/5 de milímetro. Algumas dessas bestiolas amalgamam-se ao longo de um espaço de várias léguas. Várias léguas! Exclamou o conselho. Sim, meu rapaz, e não tente calcular o número desses infusórios. Não conseguiria, pois, se não me engano, houve navegadores que singraram mares de leite por mais de 40 milhas. Não sei se o conselho levou em conta minha recomendação, mas pareceu mergulhar em reflexões profundas, procurando de certo estimar quantos quintos de milímetro cabem dentro de 40 milhas quadradas. Quanto a mim, continuei a observar o fenômeno. Durante várias horas, o esporão do Nautilus rasgou o tal leite, e notei que deslizava sem ruído sobre aquela água saponácea, como teria flutuado nos turbilhões de espuma que as correntes e contracorrentes da baía deixavam algumas vezes entre si. Perto da meia-noite, o mar recuperou subitamente sua cor normal, mas, atrás de nós, até os limites do horizonte, o céu refletia a alvura das ondas, parecendo por muito tempo impregnado dos difusos fulgores de uma aurora boreal.